Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, hoje abordando um tema muito importante, conceitual, mas muito importante, que é o conceito de campo. Nós trabalhamos no eletromagnetismo com interações, tudo interage com quase tudo, cargas interagindo com cargas, campos fazendo cargas interagir, correntes elétricas interagindo com campos. Então é bom que a gente saiba bem esse conceito de campo, porque vai ser uma palavra e um conceito muito utilizado no nosso curso. Então vamos começar a aula de hoje com o conceito de campo. Antes, porém, deixa eu contextualizar um pouquinho o conceito de campo. Normalmente, quando a gente lida com interações, a primeira coisa que vem à sua cabeça é contato. Eu estou interagindo com a parede, estou fazendo um contato com a parede. O conceito nosso de forças de interação exige muito contato, porque isso vem da mecânica. Mas se você lembrar um pouquinho, existia uma interação lá que não tinha contato, que era a força da gravidade. A força da gravidade é uma força, é uma interação e não necessariamente você tem que estar pisando na Terra para ter a ação da Terra. É nessa situação que o conceito de campo passa a ser importante. E como nós vamos ver, no eletromagnetismo está cheio de situações desta natureza, onde há interação sem que haja contato. E nessa situação, o conceito de campo ele facilita muito a gente construir todas as leis, toda a álgebra, todo o contexto do eletromagnetismo. Muito bem, então, como eu acabei de salientar, nós sempre estamos lidando com interações, com forças, e na natureza, todas as forças, elas, em geral, são medidas quando nós temos um corpo de prova. Eu acabei de dar um exemplo, a força gravitacional. Para você saber que a força da gravidade existe, você tem que ter uma massa aqui. Se você não tiver uma massa caindo, ou que você tenha que fazer um esforço para sustentá-la, você nunca vai descobrir que aqui existe uma interação da Terra sobre os corpos massivos, não é verdade? Então é um exemplo. A gente sempre coloca um corpo de prova. Obviamente esse corpo de prova pode ser eventualmente uma carga. Você tem uma carga que você vai colocar. Aliás, no eletromagnetismo, a massa é extremamente importante para que a gente entenda o que vai ocorrer, qual é a consequência das interações. Porém, carga, seja parada ou em movimento, é essencial. É um dos elementos básicos. E nós aprendemos em aulas anteriores o conceito de carga. E também aprendemos o conceito de spin, de polo magnético, que é outro elemento importante do eletromagnetismo, porque afinal nós não lidamos apenas com os fenômenos elétricos, lidamos também com os fenômenos magnéticos. Muito bem, então, dada essa introdução, vamos partir para começar a entender o que pode acontecer com o conceito de campo. Vamos relembrar a lei de Coulomb, por exemplo. Nós vimos em aulas anteriores a lei de Coulomb. Quando você tem duas cargas colocadas a uma certa distância, existe entre elas uma força que foi descoberta e analisada por Coulomb, portanto, recebe o nome de lei de Coulomb, ou força de Coulomb. E a pergunta que a gente pode... bom, primeiramente, essa é uma situação de não interação. Você tem duas cargas separadas e elas interagem. Elas não tiveram que fazer um contato para que essa força entre elas existisse. Então, é um exemplo claro que você tem uma interação à distância. Tá certo? E aí você pode fazer a seguinte pergunta. Você pode perguntar, e se eu remover a carga 2, a carga 1 continua existindo. Existe ali algo que sabe que se eu colocar uma nova carga, ela vai sofrer uma força. A resposta deve ser óbvia. Claro, alguma coisa faz com que quando eu aproximo uma carga da outra, mesmo que não tenha contato, a interação apareça. Aí o conceito de campo é importante, porque de alguma maneira, ao redor de uma carga existe uma propriedade que, quando colocada naquela região uma segunda carga,
aparece uma força sobre ela. Da mesma maneira que no campo gravitacional, quando nós temos uma massa, na redondeza dessa massa colocando-se outra, aparece uma interação. A interação, né, eu só sei que a interação existe quando eu faço essa experiência, essa prova, quando eu coloco ali um corpo que me permite. Muito bem, então o conceito de campo é um conceito que de alguma forma caracteriza uma propriedade do espaço ao redor das cargas ou das correntes, no nosso caso o eletromagnetismo, tá certo? E toda vez que eu tenho uma região do espaço onde eu coloco um corpo de prova e sobre ele aparece uma ação, eu digo que ali tem um campo. No nosso caso, né, nós teremos ali cargas paradas ou cargas em movimento, ou dipolos, sejam elétricos ou magnéticos, que sofrerão ação. Então, o conceito de campo é um conceito espacial, é um conceito que nos dá a propriedade do espaço. Então, dizemos que se numa posição do espaço há um campo, aqui eu apresentei como a letra C, significa que um corpo de prova, seja ele uma carga elétrica, um dipolo ou qualquer coisa, colocado nessa região, haverá um efeito, haverá uma ação sobre ele. Então, novamente, é extremamente importante você notar que o conceito de campo é uma propriedade do espaço. Dizemos que existe um campo quando cada ponto do espaço tem uma certa propriedade para que a gente possa caracterizar essencialmente as interações à distância. Porque as interações de contato, nós sabemos explicá-la da mecânica, mas as interações à distância, essa é um pouquinho mais elaborada. Ela exige, para que a gente possa elaborar a matemática que explica essas interações, o conceito de campo. Ele é um conceito abstrato, normalmente a gente mede algo indireto, nós não medimos o campo diretamente, nós vamos medir a ação dele sobre alguma coisa ou a possibilidade da ação dele sobre alguma coisa. Muito bem. E no caso, para eu dar alguns exemplos para vocês, salientando bastante, que o campo, a existência de um campo é uma propriedade do espaço, não é? Eu vou dizer quando a gente tem uma carga. Imagine que eu tenho uma carga aqui no espaço e sobre ela aparece uma força. Você nem sabe o que está causando, mas sabe que ali tem uma força. Então, nós dizemos que ali tem um campo elétrico. Independentemente dessa carga estar parada ou em movimento, aparece sobre ela uma força, eu já posso garantir que naquela região do espaço tem um campo elétrico. Se eu tiver uma carga em movimento e observar, estou fazendo um experimento aqui, se eu observar que quando eu tenho uma carga em movimento e só nessa situação aparece uma força perpendicular ao seu movimento, eu posso dizer que ali deve ter um campo que nós chamamos magnético, tá certo? Que são os dois campos mais importantes para o eletromagnetismo. Mas também eu posso ter ali um dipolo, né, como um spin, que nós vimos em aulas anteriores, e se eu coloco ele numa região do espaço e eu vejo que dependendo da sua orientação ele tem uma tendência a girar, portanto aparece sobre ele um torque, como nós já aprendemos na mecânica, é porque ali também tem um campo magnético. Então você vê, utilizando esses elementos de prova eu posso saber o que tem ali naquele espaço e posso dizer, ali tem um campo. Eu ainda não sei calcular esses campos, mas eu sei que ali tem. Porque nós vamos ver que o eletromagnetismo é essencialmente feito com grandezas, com fontes que geram campos. E esses campos agem, atuam, né, causam interação no que tiver ao seu redor. Então, o que é mais interessante não é eu calcular a força, é calcular o campo. Porque aí, independente do que eu coloque naquelas posições do espaço, eu sou capaz de calcular qual é o efeito, qual é a força final que resulta sobre esses corpos de prova. Aqui eu coloquei alguns, porque são elementos, né, que serão um dos mais utilizados no nosso curso. Muito bem. Para o eletromagnetismo, os campos mais importantes são o campo elétrico e o campo magnético, que nós iremos
né, usar a notação de E e B, você vê que eu já coloquei ali uma flechinha em cima deles, são vetores, ou seja, são grandezas que têm direção, amplitude, intensidade e sentido. E depende das coordenadas, não são uniformes no tempo, e nem no espaço, desculpa, e nem no tempo. Então, os campos elétricos e magnéticos são grandezas vetoriais e com dependência espacial e temporal. E acontecem coisas muito interessantes. A maneira com que o campo varia no espaço pode determinar muitas propriedades da interação que ele causa. E quando depende do tempo, ainda mais, não é? Só para você ter um sabor do que é isso, quando você tem campos elétricos e magnéticos que oscilam no tempo de uma forma interessante, eles podem propagar per si e geram a luz. A luz é um fenômeno que está dentro do contexto do eletromagnetismo, por isso que nós chamamos de onda eletromagnética. E com esses elementos, nós podemos formular todo o eletromagnetismo. Sabendo lidar com campo elétrico e campo magnético, nós dominamos todo o eletromagnetismo de uma forma muito ampla, né? Como nós vamos ver ao longo do curso. Apesar do conceito de campo ser um tanto abstrato, né? Você já está começando a imaginar, porque eu tenho que imaginar o espaço preenchido por uma propriedade que é o campo, seja elétrico ou magnético, que é onde nós vamos nos ater daqui para frente. Embora seja abstrato, nós podemos visualizar esses campos. E a visualização dos campos pode ser feita através de um conceito, que é o chamado conceito das linhas de campo. Linhas, claro, serão grandezas geométricas que eu vou desenhar, mas que contêm as propriedades que eu preciso para entender aquela propriedade do espaço. Então, normalmente, na maioria dos problemas de eletromagnetismo, nós teremos conjunto de linhas desenhados, que são as linhas de campo. E essas linhas são interessantes, porque olhando as linhas de campo, eu consigo criar uma visualização do que está acontecendo naquele espaço com relação às características elétricas e magnéticas. Então, quanto mais próximas são essas linhas, mais intenso é o campo naquela região. Então, se eu olhar nessa região aqui, o campo é mais intenso do que nessa região. Só olhando eu já sei. A direção local da linha e o seu sentido indicam, naquele ponto, como é o campo local. Então, se isso aqui fossem linhas de campos elétricos, eu poderia dizer que o campo aqui tem essa direção, aqui tem essa, aqui tem essa e tem essa. Então, as linhas de campo, elas têm sentido, né? Que é para te indicar, primeiro, aonde o campo é mais intenso. Então, olhando a densidade de linhas, eu sei a amplitude. Olhando o sentido e a direção, eu sei as características vetoriais. Tá certo? Existem, inclusive, relações matemáticas que me permitem, a partir do desenho das linhas de campo, obter o campo absoluto, como dependente do espaço e do tempo. Muito bem. Outra coisa, aonde as linhas são uniformes, está indicativo de que provavelmente o campo não varia muito com o espaço naquela região. Então, se você olhasse nesse setor aqui, dessas linhas que eu desenhei, elas são quase uniformes, né? São quase retas paralelas que não se agrupam e nem divergem, nem convergem nem divergem. Então, nessa região, o campo é mais ou menos constante, porque a uniformidade das linhas de campo permite eu inferir que ali também o campo que elas representam é uniforme. E tem mais um aspecto muito importante. Essas linhas, embora eu desenhei só uma região do espaço, às vezes elas vão embora para o infinito e às vezes elas voltam e se fecham entre si. Essa é uma característica muito importante, porque o tipo do campo que eu vou lidar, já vou adiantando a vocês, o campo elétrico pode ter linhas que vão para o infinito. Claro que quando vai para o infinito, elas vão ficando infinitamente espaçadas, quer dizer que a amplitude cai muito. Mas as do campo magnético não, elas têm que voltar e fechar. Olhando as linhas, eu já sei até dizer mais ou menos as características de que campo eu estou lidando. Essa é uma propriedade importante desses campos. Aqui tem alguns exemplos para que vocês vejam. Aqui eu coloquei duas cargas de sinais opostos. Claro que agora você vai ver que
como as interações elas dependem do tipo de configuração das fontes, então as linhas vão depender também dos sinais e tudo isso das fontes de campo. Aqui eu tenho um chamado dipolo elétrico, com duas cargas, e você vê a configuração das linhas. Se você precisar tirar desse desenho o valor do campo, você seria capaz. Você pode acompanhar uma linha e ver como que o campo elétrico, aqui no caso, de origem elétrica, de cargas, está variando no espaço. Aqui tem um exemplo de um ímã, que é um gerador de campo magnético, e se você olhar um ímã, você vê que as linhas saem e voltam e se fecham. E olhando, eu posso ver que no polo e perpendicular ao polo aqui, a direção do campo é inversa, não é? Ela alterou em direção e também em amplitude. Próximo do polo, o campo é mais intenso, porque as linhas estão mais próximas. Longe, elas são mais espaçadas. Um exemplo muito interessante, que todos gostam, é o campo da Terra. A Terra tem no seu interior elementos que fazem com que ela gere um campo magnético. Então, apesar de ela ter polos geométricos, ela tem também polos magnéticos, como a gente sabe, e é por isso que eu ponho uma bússola, e como eu disse, a bússola é um dipolo magnético, ela sofre torque, ela gira na presença do campo, procurando se alinhar com o campo. Então eu sou capaz de mapear o campo da Terra andando com uma bússola para todo lado, tá certo? Então, são exemplos das linhas de campo que nós temos. No eletromagnetismo, a existência dos campos elétricos e magnéticos no espaço, eles criam muitas possibilidades. E tudo isso está resumido num conjunto de equações, que são as chamadas equações de Maxwell. Não estou pedindo para vocês lembrar todas as equações no momento. Aqui estão as equações de Maxwell expressas em um sistema de coordenada adequado. E nós vemos aqui os campos elétricos e magnéticos num interrelacionamento. Toda vez que só aparece campo elétrico, essa equação é interessante porque ela diz para a gente qual é a fonte daquele campo. Tá certo? Então você vê que há uma operação matemática, que é o divergente, que vocês aprenderam em cursos de cálculo, do campo elétrico, é proporcional à densidade de cargas livres no espaço. Isso já mostra que cargas livres são capazes de gerar campo elétrico. Se você pegar o campo magnético, bom, primeiro você vê que aqui tem uma propriedade interessante, que o divergente é zero, que está associado com aquilo que eu falei, que as linhas fecham entre si. E se você pegar agora uma relação que é o rotacional do campo elétrico, você vê que ele pode ser a variação do campo magnético. Isso é interessante porque mostra que variações de campo magnético são capazes de induzir campo elétrico. Interessante. E na última aqui tem correntes elétricas, que são fontes de campo magnético, mas também variações temporais do campo elétrico são também fontes de campo magnético. Isso aqui é só para mostrar para vocês que, criando o conceito de campo elétrico e magnético, eu realmente resumo todo o eletromagnetismo num conjunto de leis, que nós vamos ver em detalhes ao longo do curso, que é a lei de Gauss, tá certo? A lei de Faraday, a lei de Ampère, praticamente tornando desnecessária a lei de Coulomb. A lei de Coulomb passa a ser uma consequência da definição do campo elétrico, como nós vamos ver na próxima aula. Muito bem. Como eu disse, uma das coisas importantes de se saber o campo ao redor de uma região é determinar as fontes, porque alguém gera campo, né? O campo não é gerado do nada. Mesmo no caso da luz, existe uma fonte em algum lugar. Uma vez produzida, ela pode se propagar, esse campo, mas a fonte existe, né? E as fontes de campo, normalmente, elas retratam, né, a sua existência, a sua forma nas linhas de campo. Imagina aqui que eu tenho uma região obscura, uma caixa, e daqui emerge um campo elétrico. Como que eu sei que esse campo existe? Eu vim aqui e botei uma carga elétrica e vi que tem uma força. E eu mapeei como são as linhas de campo. Baseado nisso, eu sou capaz até de dizer como é essa fonte. É incrível, porque mapeando o campo, né, pelas aquelas equações que eu te disse, ele de alguma maneira registra
a densidade. A física vai mostrar, e eu vou mostrar através do nosso curso, que nós sabemos quais são as fontes de campo elétrico. E as fontes de campo elétrico são cargas paradas ou variação de campo magnético. Essas duas grandezas são capazes de induzir no espaço campos elétricos e, obviamente, se for variação de campo elétrico, e se for cargas ou variação de campo magnético, as linhas de campo vão revelar isso para a gente. O mesmo acontece com o campo magnético. Se eu tiver uma região aqui e eu mapear, aqui, claro, eu só estou representando uma pequena região ao redor dessa região de fonte de campo, mas se eu mapeasse aqui, eu saberia dizer quais são as fontes que estão gerando esse campo magnético. E nós vamos aprender no magnetismo que existem algumas formas para se gerar campo magnético, né? Uma delas são cargas elétricas em movimento, que geram as chamadas correntes elétricas. Outras são presenças de dipolos bem organizados, gerando campos magnéticos também em todo o espaço. Só para encerrar a aula, deixa eu pegar aqui um exemplo. Vamos ver se você prestou atenção na aula. E aqui eu não sei o que eu tenho aqui, mas eu fui capaz de mapear ao redor essas linhas de campo. E a pergunta é, essas linhas de campo indicam que eu tenho o que aqui? Então você vê pelas linhas de campo, de alguma maneira, o campo... eu vou adiantar que é campo elétrico. Então você tem essa informação, porque eu fui botando uma carga nos pontos e já identifiquei que é um campo elétrico. E aí eu quero saber qual é a fonte que tem aqui dentro. E se você olhar, ela é mais intensa nessa região, tá vendo? As linhas são mais próximas, elas divergem dali para frente, vão se espaçando. E se você raciocinar um pouquinho, você vai ver que olhando essa região das linhas de campo, eu seria capaz de dizer que ali eu tenho, primeiro eu tinha linhas só emergindo, então eu não devo ter duas cargas opostas. Eu vou ver que eu tenho duas cargas positivas gerando em todo o espaço essa região de campo elétrico, que, obviamente, é uma característica essencial dessa distribuição de carga. Como as cargas são fontes para campo elétrico, é extremamente importante, dado uma distribuição discreta ou contínua de cargas, nós sermos capazes de calcular qual é o campo elétrico ao redor dessa distribuição. Bom, na próxima aula, nós vamos começar, de fato, a trabalhar com esses campos, cujo conceito nós aprendemos nessa aula. Até lá!